E hoje rolou o segundo dia de testemunhas e depoimentos do processo do FTC contra a Microsoft no caso da compra da Activision Blizzard, e para desespero do FTC, Phil Spencer estava presente. Quer saber o que aconteceu? Vem comigo que eu te conto. Salve senhores, salve senhoras, Léo na área, e o segundo dia de depoimentos e testemunhos no caso da Activision Blizzard do FTC contra a Microsoft começou logo cedo com o chefe de finanças da Microsoft, Jamie Lover, dando o seu testemunho e depoimento em portas fechadas. Durante 45 minutos ele falou sem que ninguém pudesse saber o que estava acontecendo, afinal de contas, números e coisas estratégicas da empresa que não poderiam vazar aí para todo mundo, mundo afora. Mas logo após o nosso querido amigo Phil Spencer assumiu o trono e foi até o fim por horas e horas. Para começar a brincadeira, Phil Spencer já falou logo de cara que teríamos aí uma grande luta pela frente, que eles iriam sim atacar e ir atrás do duopólio gerado pela Apple e pelo Google nas lojas virtuais, onde eles agora precisam se situar e trabalhar melhor para que possam quebrar esse monopólio, esse duopólio dessas duas empresas, para que então gamers e consumidores de todo mundo possam ter acesso aos jogos e conteúdos da Microsoft no geral. E de quebra, o FTC hoje focou em quebrar argumentações, como sempre, mas de forma miserável. Durante toda a audiência, todo dia, o FTC teve vários problemas, inclusive gerando aí um desconforto para a própria juíza, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Para começar, é claro, eles pegaram pesado na questão de desmerecer ou diminuir a participação do Nintendo nessa geração de consoles, dizendo que o acordo feito ali entre Microsoft e Nintendo com levar o Call of Duty por até 10 anos do Nintendo não valeria, porque o console não atende às demandas, e aí no caso sobraria só o PlayStation e ele estaria sendo menosprezado, diminuído, cortado do mercado. Engraçado, né? A FTC parece que realmente está empolgado e confiante em defender só os interesses da Sony, uma empresa japonesa, asiática, contra a própria empresa americana, que diz, como o Phil Spencer disse claramente hoje, que precisa disso para sobreviver, caso contrário, não tem penetração no mercado de celulares, dispositivos móveis, nuvem, e tampouco consegue batalhar contra Nintendo e Sony no mercado de jogos e consoles. E pra gente ilustrar um dos momentos que o FTC se perdeu e ficou feio na jogada, foi quando eles perguntaram ao Phil Spencer se o Xbox tinha perdido a guerra de consoles. Em sua categórica resposta, o chefão do Xbox afirmou que o termo é considerado meio pejorativo e que foi algo construído pela sociedade, pela mídia, de forma errada. Ainda na resposta, Spencer afirmou que o Xbox é a terceira força dos consoles. E para tornar a vida do FTC mais miserável do que eles merecem, Phil Spencer comentou sobre uma das coisas mais importantes que a gente pode ter recebido aí nesse julgamento, sobre a história da empresa, a estratégia da empresa e tudo mais, que é realmente como a Sony tem se comportado para destruir o Xbox, e não o Xbox destruir a Sony. O Spencer abriu comentando que nos últimos 20 anos o Xbox falhou em conseguir acompanhar ou então buscar a Sony como líder de mercado, no caso de jogos para consoles. E completou que toda vez que o Xbox lança um jogo no PlayStation, a Sony captura 30% dessa receita, e eles usam esse dinheiro para fazer coisas que reduzem a sobrevivência do Xbox no mercado. E o Spencer claramente se referiu a jogos da Microsoft, no caso Minecraft, Skyrim e outros que estão no PlayStation, onde a venda dos jogos ou de conteúdos in-game, 30% disso vai para a Sony, e a Sony utiliza apenas para construir um mercado onde a Microsoft cada vez tem menos espaço, ou seja, a Sony recebe conteúdo da Microsoft para rodar no seu sistema, coisa que a Microsoft não recebe da Sony, e além disso as vendas, o dinheiro que a Sony pega por fora limpo, 30%, ela reverte isso contra a Microsoft para que o Xbox cada vez mais tenha menos mercado e atue menos perante seus consumidores. Os exemplos que Phil Spencer soltou foram, no caso, por exemplo, aí do Final Fantasy XVI, novo jogo da Square Enix, que foi feito um contrato com a Sony, exclusividade, onde esse jogo não vai chegar no Xbox, ou seja, mais pessoas não vão jogar esse jogo, e é isso que a Sony tem feito, criado esse problema para a Microsoft, tirando os jogos de outros desenvolvedores
para que não saiam nessa plataforma. E foi aí que Spencer fez mais uma revelação muito bombástica durante o seu depoimento, que foi comentando que o motivo da compra da Bethesda ZeniMax que ocorreu no passado foi exatamente porque eles sabiam que a Sony estava em conversas muito mais avançadas para tirar novos jogos da Bethesda do Xbox, no caso Starfield, já que Starfield foi tão comentado durante a audiência. O Phil Spencer explicou, dizendo, nós compramos porque sentimos que apavorados, digamos assim, né, o termo que ele usou não foi apavorado, mas assim, amedrontados ou preocupados que a Sony estava tirando tudo que o Xbox poderia receber, a Sony estava comprando tudo e tirando do Xbox e a gente acabar morrendo por falta de conteúdo. Então vamos lá e decidimos comprar a Bethesda porque não só viria o jogo pra gente, como também viriam os assets, né, todos os jogos que já foram fabricados, as equipes, conhecimento e tudo por aí vai também. Isso vale também para Call of Duty, uma vez que a Sony tem contratos avançadíssimos com a Activision e realmente pretende acabar com o jogo chegando na plataforma do Xbox ou minimizar de uma certa forma, onde o Xbox não tem nenhuma vantagem em colocar esse jogo no seu console. E o FTC parecia que não estava satisfeito em tomar tanta pancada, queria mais. Foram lá perguntar sobre a exclusividade de Indiana Jones. Por que isso no Xbox então? Como se tivesse uma cartola na manga, dizendo agora nós pegamos ele. Foi aí que o Phil foi muito inteligente. Ele comentou ao FTC que Homem-Aranha não é lançado no Xbox, então para competir com esse grande jogo, um dos jogos mais famosos aí da indústria dos videogames, dos personagens de cinema mais conhecidos, eles tiveram que fazer esse passo também com a Disney, com Indiana Jones, para trazer um jogo do mesmo peso para a plataforma. Já caminhando mais para o final do seu depoimento, o Phil Spencer já tinha comentado muito sobre exclusividade de jogos, sobre mercado de nuvens, sobre como comprou a Bethesda, como surgiu a oportunidade de comprar também a Activision Blizzard, que foi em novembro de 2021, quando ela passava por escândalos ali, né, que a gente sabe o que aconteceram com o seu presidente e também com questões internas e por aí vai. Mas um dos momentos que eu vou dizer assim, acho que na minha opinião foi o mais marcante, foi quando na conversa sobre exclusividade, né, de Call of Duty no Xbox, e a gente sabe que bate sempre esse martelo que Phil Spencer e a Microsoft já falaram isso, que não vão tirar o jogo do PlayStation. A juíza, Jacqueline, pediu que Phil Spencer então erguesse sua mão direita e fizesse um juramento no tribunal, prometendo que não tiraria o jogo do PlayStation. Isso é muito importante porque coloca o Phil Spencer numa situação de que se ele mentiu no futuro, se isso não acontecer, isso poderá ser trazido no tribunal e ele poderá até responder por processos civis, coisas complicadas que a Microsoft nem o Phil Spencer querem isso. Então ele mostrou isso para a juíza e a juíza olhou e recebeu aquilo com bons olhos, afinal de contas quebrou a argumentação do FTC, dizendo que um dos motivos de que eles estarem processando e dessa compra não poder ir em frente é porque Call of Duty vai ser exclusivo do Xbox. E aí mais pra frente, né, o advogado do FTC tentou uma estratégia bizarra e medonha e ridícula, mesquinha, nojenta, dizendo pro Phil Spencer de novo levantar sua mão e jurar, e fazer um juramento perante a juíza, dizendo que todos os jogos então, a partir de agora, da Activision Blizzard, da Bethesda, vão chegar em nuvem. E foi aí que a juíza, já com o saco meio cheio, ou praticamente cheio, falou, não preciso disso, passem para outra pergunta. Quebrou a UFTC no meio. E se você pensa que é só isso? Não é não. Olha só, eu deixei a cerejinha do bolo pro final. Depois de Phil Spencer, também foi uma pessoa responsável na época do Google Stadia. Lembra do Google Stadia? O falecido Google Stadia, serviço de jogos através de streaming nuvem que o Google colocou e ficou no mercado por alguns anos e foi encerrado, se não me engano, ano passado. Alguém foi chamado lá para tentar ajudar a FTC a provar que o mercado de jogos em nuvem realmente é um mercado separado. Eles querem mostrar para a juíza que é um mercado separado, que se a Microsoft comprar a Activision Blizzard, eles vão ser os monopolistas do mundo inteiro. E foi aí, que acreditem ou não, que o rapaz responsável na época pelo projeto do Stadia no Google disse que não. O serviço deles não era um serviço em nuvem, competia diretamente com os videogames, quebrando mais uma vez o argumento do FTC com relação a que o mercado de jogos em nuvem é separado do mercado de consoles, a Microsoft vai ser monopólio geral nisso. Ou seja, a casa caiu para o FTC e o buraco tá só se abrindo, tá só começando, eles vão afundar até o final dessa audiência. Lembrando que nós já temos ainda mais 3 dias, 27, 28 e 29, lembrando que, se não me engano, 28 vai ser só meio período, 27 e 29 período integral, e que no dia 30, ambos os lados, FTC e Microsoft devem apresentar suas revisões finais ali de alegação, e a juíza Jacqueline já falou que sim, vai observar isso com certa rapidez para que a resposta chegue nas mãos deles com
com prazo mínimo possível, então a gente pode esperar os primeiros dias de julho, afinal tem feriado no dia 4, independência dos Estados Unidos, então segunda-feira é dia 3 e dia 4 é terça, a gente pode esperar algo na semana ainda, dia 4, 5 ou 6, ou talvez na próxima semana de julho, segunda semana de julho. Então vamos ficar ligados, ainda tem muita coisa para acontecer. Os analistas, o Florian Miller, por exemplo, já falou que o caso do FTC é fraquíssimo, não tem nada que eles possam se apegar, estão só falando, tentando gastar recursos públicos, porque eles estão ali tentando, uma equipe de advogados batalhando para tentar cancelar uma compra, e não existe nada, mas que devem ir até o final do último dia sim, porque ainda tem outras pessoas para serem ouvidas, ainda vão trazer mais o caso do Cláudio, mais, de forma mais concreta para a juíza entender um pouco melhor. Então sim, ainda temos 2 dias e meio para isso, nunca se sabe, uma intervenção divina, a juíza possa tomar a decisão talvez antecipada. Eu creio que isso não vai acontecer, afinal de contas, profissionalmente ela tem que ouvir tudo no prazo que foi determinado, então 4 dias e meio, então até o dia 29, dia 30 eles entregam tudo, aí vem um feriadinho prolongado até o dia 4 de julho, dia 5 a gente já começa a esperar novidades, beleza? No mais, fiquem ligados aqui na Central Xbox, a gente está trazendo notícias através do nosso site, centralxbox.com.br, estamos cobrindo todos os dias em tempo real e também trago esses vídeos resumidos no final do dia para vocês, beleza? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Eu sou o Luiz, eu vou ficando por aqui, logo mais tem mais vídeos. Beijo no coração de vocês, fui!